Fala galera, como estamos? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Dessa vez para falar das reclamações e das desculpas que alguns treinadores já estão tendo aqui no início do Campeonato Brasileiro, mais em específico do Tite pós-derrota para o Botafogo e do Chilique do Renato Gaúcho pós-derrota para o Bahia. Então, pessoal, não é segredo para ninguém que o Tite poupou jogadores por duas partidas em sequência, no empate contra o Palmeiras, depois na derrota para o Bolívar, fora de casa, e em principal, na primeira derrota do Flamengo na temporada, que foi para o Bolívar. A desculpa dele foi a altitude, mas a altitude não tem como mudar, só se a Terra acabar e renascer de novo, sendo plano para todo mundo, com a mesma altitude, mas isso não vai mudar. E a desculpa dele pós-derrota para o Botafogo no Clássico, que foi 2-0, mas poderia ser fácil 3, 4-0, a desculpa principal dele foi a questão do calor insuportável do Rio de Janeiro às 11 horas. E isso dá para mudar. Porém, a gente tem que pensar na situação. Pô, na sombra, o Rio de Janeiro deve fazer uns 30 graus. Debaixo de sol quente deve fazer uns 40, 45. Aí você pode me refutar falando: pô, Rodrigo, mas os caras ganham milhões para poder jogar independente do horário. Tá certo. Mas no esporte de alto rendimento, isso faz total diferença. Porém, como eu disse, a altitude não dá para mudar. O horário da partida, sim, dá para mudar. E o outro que apareceu aí nos holofotes com o chilique que ele deu pós expulsão do Diego Costa, na derrota do Grêmio para o Bahia, expulso pelo Braulio, foi o Renato Gaúcho. Na visão do Renato Gaúcho, o Braulio expulsou de forma injusta o Diego Costa e a atitude que o Renato tomou foi de simplesmente mandar todo mundo do banco de reservas do Grêmio sair para o vestiário, abandonar a partida, obviamente deixando só os responsáveis da saúde do Grêmio ali, caso acontecesse alguma coisa até o final da partida. E na entrevista coletiva, ele disse essas situações que eu vou deixar aí, em especial arbitragem e texto. Roda o vídeo aí. Onde o Ceni quer que o campeonato ande naturalmente? Ou será que a gente tem que procurar dar mais atenção para o presidente do Botafogo pelas entrevistas dele? Uma pessoa que é diretor de arbitragem da Federação Baiana, do lado do quarto árbitro. Ele que apontou e mandou expulsar o Diego, onde ele nem poderia estar. 6 minutos. Aí se eu mando meu time falecer, eu sou antiprofissional. Eu não mando meu time falecer, eu mando meu time jogar futebol. E hoje a gente viu aqui que tinha que ter no mínimo 10 minutos de escola. Ele deu 6. E aí o presidente da arbitragem da Bahia expulsa o mandador do banco, onde ele não poderia estar aí. Aí eu pergunto para vocês querem que a gente leve o futebol brasileiro a sério? Sério mesmo? Eu tô aqui por vocês. Porque eu nem deveria estar aqui dando explicação. Porque se depender do presidente, o presidente me der uma ordem, vai só a molecada disputar o Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer os pontos necessários e botar o moleque. Já que na quarta rodada a gente já vimos aquilo que aconteceu no jogo contra o Vasco. Pessoal, vocês viram o vídeo aí, né? Onde o Renato Gaúcho fala diversas situações que na visão dele era para ter dado o Braulio 10 minutos, ele deu só 6, reclamou da questão de arbitragem, reclamou do suposto chefe ali do delegado da partida ser ali da Federação Baiana, no jogo onde o Bahia estava jogando, certas situações estranhas, mas em principal, obviamente, ele reclamou da arbitragem e o foco principal para mim é onde ele cita o texto, onde, na visão dele, os clubes deveriam dar um pouco mais de ouvido para as acusações do John Textor em cima da arbitragem, que pode ali estar com um sintoma de manipulação ou de sacanagem. Usa a palavra que você quiser. Mas para mim, na minha visão, sempre que algum treinador ou dirigente chegar numa entrevista coletiva pós-derrota ou pós-eliminação de campeonato e reclamar de arbitragem, reclamar de acréscimo, reclamar de estado de gramado ou tipo de gramado, reclamar de profissionalização de arbitragem, reclamar principalmente de VAR, você que está ouvindo tem que entrar por um ouvido o que eles falam e sair pelo outro. Sabe por quê? Porque na minha visão, eles são responsáveis por isso acontecer. Os times, não em quem os clubes, os treinadores e os dirigentes botam a culpa. Certamente tem culpa sim, mas quem tem a faca e o queijo na mão para mudar isso são os clubes. E eles não querem mudar. Sabe por quê?
A comissão de arbitragem faz um péssimo trabalho, e isso todo mundo sabe. Mal prepara os árbitros, mal treina os árbitros, mal tem estrutura para fazer tudo isso pelos árbitros. E a CBF é a mesma coisa. Quem toma conta de tudo. Quem toma conta dos times, entre aspas, deveria tomar conta, mas não cuida. Quem cuida ou deveria cuidar da arbitragem, quem cuida ou deveria cuidar dos direitos de transmissão. Só que a preocupação da CBF é a seleção brasileira. E no máximo, um campeonato que ela toma conta dos clubes. A CBF não está nem aí para a Série A do brasileiro, muito menos para a Série B, C e D. A CBF não está nem aí para a Copa do Brasil. O único campeonato que a CBF tem um pouco de estima, se tratando de clubes, na minha visão, é a Supercopa do Brasil, que é jogo único e ela tem os principais direitos de renda para ela própria. Estou nem dizendo estadual. O estadual é a última da escolha da CBF. Ela não quer mudar nada e ela não quer tomar conta de nada. É seleção brasileira, tomar conta dos negócios da seleção brasileira e malemar a Supercopa do Brasil. O resto, a CBF toca com a barriga. Comissão de arbitragem, a mesma coisa por falta de estrutura e falta de apoio. Então, sempre que um dirigente ou um treinador dá esse tipo de entrevista coletiva reclamando de Deus e o mundo e citar outras situações grandes por trás de tudo isso, você tem que ouvir por um ouvido e sair pelo outro. Eles são responsáveis. E como isso pode mudar, Rodrigo? Com a criação da liga. Porém, sempre que os presidentes ou CEOs, donos de SAF, sentam a bunda na cadeira para discutir liga, eles não estão preocupados em discutir horário de jogo, que seja às 11, às 4, às 18, às 19, às 19h30, às 20, às 20h30, às 22 horas. Ninguém está preocupado em discutir horário de jogo. Ninguém está preocupado em discutir arbitragem, em profissionalização de arbitragem. Ninguém está preocupado em discutir padrão de gramado. Ninguém está preocupado em discutir VAR, em resolução de câmera, em ângulo de câmera, em padrão de câmera, em padrão de ângulo, padrão de resolução. Ninguém está preocupado com isso. Quando senta a bunda na cadeira para discutir liga no Brasil, a única preocupação deles, sabe qual que é? Financeira. Quanto que o meu time vai ganhar no final das contas? É isso a preocupação deles. Por isso que toda vez da briga, da discussão, um dirigente, um diretor, um presidente ou um dono de SAF fazendo piadinha, cutucando o dirigente adversário, criando situações que não vai levar a lugar nenhum. É por isso que o futebol não vai mudar e não vai evoluir no Brasil. Já era para o Brasil ter uma liga no mínimo 30 anos e não tem por causa disso, porque a única preocupação dos times é dinheiro no final das contas. Ninguém discute nada para melhorar o futebol brasileiro. Seja mantendo o controle da CBF ou uma criação de liga, ninguém está preocupado. Final das contas, todo mundo quer saber de grana. Quanto que meu time vai ganhar com isso? Os times reclamam, igual o Tite reclamou do horário de 11 horas, mas quem decide o horário de 11 horas? CBF juntamente com o Globo. Se os clubes se reunissem, sentassem a bunda na cadeira para discutir a liga e falar, olha, não dá para ter jogo no Brasil, em qualquer parte do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, às 11 horas. Não dá. Pronto. Não vai ter mais. Porém, deixam no comando da CBF e juntamente da Globo e acontece o que quiser. Outra questão. Com controle estando na mão da CBF ou criando a liga, eles dão os direitos de imagem de televisão para a Globo. Não vai mudar em nada. Tá vendo? Não vai mudar em nada. Mandando a CBF ou mandando com uma liga dos clubes não vai mudar em nada. É sair do espeto e cair na brasa. Você vai dar o direito de falar, escolhe aí o horário que você quiser. Vai continuar tendo jogo às 11 horas da manhã ou às 9, 10 horas da noite. Vai continuar. Não adianta de nada. Reclamação de arbitragem, de horário de jogo, de estado de gramado. Ah, que o time joga com a grama baixa, outro time joga com a grama alta, um time joga no gramado natural, outro time joga no gramado sintético. Não adianta de nada. Porque os clubes não estão nem aí para tomar conta disso. Os clubes não estão nem aí para mudar isso. Sendo que eles têm a faca e o queijo na mão. Sem clube não há campeonato. Porém, a única preocupação dos times, afinal das contas, é grana. Então, toda vez que um treinador der uma desculpa ou fizer uma reclamação de horário de jogo, de gramado e de tudo isso que eu falei aqui no vídeo,
Você tem que entrar no ouvido, sair pelo outro, que é pura balela, pura conversa fiada. Os responsáveis por isso estar acontecendo até hoje são os presidentes e donos de SAF. Eles têm o poder de mudar a situação. Porém, quem disse que quer? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Vídeo um pouquinho maior, mas espero que você tenha gostado. Deixe aqui os seus comentários o que você acha desse tipo de situação, das reclamações que o Tite fez, questão de horário, de partida, se acha justo ou não ter partidas às 11. E o chilique que o Renato Gaúcho deu ali no final da partida, mandando todo mundo ir para o vestiário e abandonar o banco de reservas. Deixe aqui nos comentários, você acha qual a solução ideal para uma melhoria no futebol. Deixe aqui nos comentários e principalmente deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, beleza? Tamo junto e forte abraço.